Olá, senhoras e senhores, o nosso muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia de atividades do segundo Fórum Internacional de Meio Ambiente e Economia Azul, que tem por objetivo fomentar a troca de experiência entre dirigentes governamentais, empresários e acadêmicos sobre a economia do mar, a chamada economia azul. 3 dias de muitas atividades, grandes palestrantes passaram por aqui. Hoje também, até às 14 horas, teremos outros palestrantes falando sobre este tema, Fórum Internacional Meio Ambiente e Economia Azul. Promovido conjuntamente pela Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, o Centro Internacional de Pesquisas sobre o Atlântico, ERCentra, o órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, e o Instituto de Geociência da Universidade Federal da Bahia. Este fórum conta com o patrocínio, a quem agradecemos desde já, do Grupo Bracel, da Veracel Celulose e da Companhia de Gás da Bahia, a Bahia Gás, e tem o apoio institucional da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB. Nesta segunda edição do fórum, temos um evento paralelo, o primeiro encontro da Rede Nordeste de Meio Ambiente, que teve o início também na última quarta-feira, com o tema central Economia pós-pandemia no Nordeste brasileiro, com uma participação muito grande. Diálogos sobre perspectivas conjuntas está sendo realizado até hoje, das 14h30 às 18 horas também, nesta plataforma Zoom. Até hoje, portanto, nos 2 eventos, dirigentes governamentais, empresários e acadêmicos estão discutindo aqui vários aspectos da chamada economia azul, tendo como foco principal inovação, sustentabilidade e preservação do meio ambiente marinho e a recuperação econômica na pós-pandemia. Nós vamos abrir as atividades do dia de hoje com a sessão plenária Recuperação da Economia Azul e Oportunidades de Financiamentos Internacionais, que será moderada pelo procurador-chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos da Procuradoria-Geral da Bahia, senhor Ailton Cardoso. Já está aqui conosco também na mesa virtual as palestrantes, a senhora Sofia Ribeiro, que é coordenadora do programa Oceano da Fundação Portuguesa para Ciência e Tecnologia e coordenadora do projeto H2020 Ensure, de apoio à implementação da Declaração de Belém. Também está conosco o senhor Fábio Guedes, presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP, a senhora Michele Duarte, gerente da área de energia da empresa norueguesa Innovation Norway, e o senhor Leonel Leal, coordenador do escritório de projetos do PNUD, vamos falar assim para outros países, aqui em Salvador, Bahia. Nesse primeiro momento, passo a palavra ao nosso coordenador, o senhor Ailton Cardoso. Seja bem-vindo. Bom dia, Ailton. Bom dia a todos e todas. É uma imensa honra e uma alegria poder estar aqui hoje, no dia de hoje, com pessoas tão ilustres e num momento tão oportuno, né? Eu queria parabenizar a organização do evento. Eu tenho dito que, mais do que um evento, me parece um grande marco a realização desse seminário, esse fórum da economia azul, nesse momento que a gente vive. São tempos muito desafiadores em várias dimensões, como a gente sabe, e esses tempos exigem desafios também, e, de alguma maneira, a união de esforços na construção de um novo tipo de globalização e um novo tipo de desenvolvimento econômico, né? Os desafios não são poucos, a gente vive crises em vários campos, né, do ponto de vista das mudanças climáticas, o crescimento da desigualdade, as crises fiscais dos estados, né? O que está se colocado é um momento de alguma maneira, de desconstrução, mas também uma possibilidade de uma nova construção de um tipo novo de economia. E eu fico muito feliz que a gente poder debater esses temas aqui do desenvolvimento, o financiamento dessa nova economia, que financiamento é para essa nova economia, para esse novo Estado, para essa nova sociedade. A gente percebe a importância do elemento econômico no desenvolvimento da sociedade, e particularmente o tema do investimento. Acho que o investimento pode induzir uma outra forma de desenvolvimento, e isso é o momento que a gente pode discutir aqui esses novos instrumentos, e aí também a nova governança, os novos títulos, as tecnologias. Eu estou muito contente de poder estar participando desse debate hoje. Eu queria, inicialmente,
passar a palavra para a nossa colega Sofia Cordeiro, que já é apresentada, para iniciar sua apresentação de hoje. Muito obrigado e bom trabalho a todos e todas. Muito obrigada. Ailton, eu vou agora partilhar a minha tela. Ok. Acho que já estão a ver, correto? Espero que estejam todos a ver. Sim? Sim, Okay, perfeito. Excelente. Bem, muito bom dia. Antes de mais, aí nesse lado do Brasil ainda é bastante cedo. Aqui já estamos quase a finalizar amanhã. Bem, a minha apresentação, portanto, vem substituir a oradora que estava prevista, que é a Sigi Gruber, da Comissão Europeia, uma mulher com uma visão muito, muito grande, e portanto eu vou tentar o meu melhor para transmitir tudo aquilo que ela teria se calhar em mente para vos falar hoje. Nós vivemos de facto numa fase muito complexa em termos do nosso planeta, a nossa própria sobrevivência no nosso planeta, e de facto os oceanos são um importante recurso regulador, um recurso para a nossa manutenção também no planeta. E esta aliança que vos trago hoje é um exemplo da diplomacia científica e como é que os diferentes governos se uniram para trabalhar questões e desafios globais que se colocam aos diferentes governos numa mesma área geográfica, que é a área do Atlântico, e como é que a pesquisa e a inovação podem contribuir para enfrentar esses desafios e produzir soluções que são tão necessárias, ainda para mais nesta fase de pandemia, como referi. Portanto, esta iniciativa, o termo em inglês é All Atlantic Ocean Research Alliance, portanto é uma aliança atlântica para a pesquisa no Oceano Atlântico, e eu sou a coordenadora do projeto. Portanto, antes de mais, porque o Atlântico? Porque esta cooperação no Atlântico? Portanto, houve há uns anos atrás a identificação e o acordo de que o Oceano Atlântico é um recurso que é inestimável e que é partilhado por muitas nações atlânticas e, portanto, requer uma cooperação eficaz em pesquisa para que consigamos encontrar soluções para os desafios globais e para o bem da nossa sociedade, para o benefício da sociedade. Portanto, a ideia surgiu há uns anos atrás, que foi construir uma comunidade atlântica em pesquisa marinha. Mas, obviamente, todos estes processos de diplomacia científica levam tempo. E este processo no Atlântico começou precisamente na Europa. A Europa tem vários países com costa atlântica, a Irlanda, a França, Portugal e Espanha, e, portanto, houve a necessidade de unir estes países em torno de desafios comuns na gestão dessa parte do Atlântico que está nas suas costas. Em 2011 implementou-se a Estratégia Marítima para a região Atlântica. Em 2013 o primeiro plano de ação para uma estratégia marítima e recentemente, em julho de 2020, houve uma revisão deste plano de ação. Portanto, a cooperação que existe nos países europeus com costa atlântica já tem quase uma década e foca 5 categorias temáticas que tenho aqui explanadas. Eu não vou entrar em grande detalhe, porque vocês vão reparar que todas estas categorias vão ser comuns a todos os outros processos de diplomacia científica que eu vou falar a seguir. E depois irei-me focar mais no acordo de Belém. Portanto, para a implementação desta cooperação ao nível do Atlântico, da Europa, dos países europeus com costa atlântica, está criado, em termos de governação, um grupo de estratégia do Atlântico. E em termos de implementação, o que ocorre é o financiamento de projetos de pesquisa e inovação. Até ao fim de 2018, portanto, desde 2013 até 2018, foram financiados 1.200 projetos e mais de 6 bilhões de euros de financiamento foram investidos. Portanto, o financiamento para esta cooperação tem sido, de facto, massivo, e aqui só estamos a falar na Europa. Depois, uns anos mais tarde, aliás, mais ou menos na mesma altura, peço desculpa, em 2013, quando saiu o plano de ação para o Atlântico,
a nível da Europa. Portanto, iniciaram-se conversações entre a Europa e o Atlântico Norte, Canadá e os Estados Unidos, para promover uma cooperação que fosse Norte-Norte. E aí assinou-se, em maio de 2013, o Galway Statement, portanto, o Acordo de Galway, que promove a cooperação no Atlântico, no Oceano Atlântico. Esta cooperação também tem determinadas prioridades, que são estas que estão aqui explanadas no ecrã e, portanto, que, como disse há pouco, verão que são comuns a, de facto, todos os desafios que o Oceano Atlântico se nos põe. Esta cooperação do Norte-Norte está a ser implementada através de um projeto, ou melhor, um projeto já terminou, mas a cooperação continua, portanto, através de um projeto de coordenação e ação, Coordination and Support Action, portanto, ação, coordenação e suporte, que se chamava o AORA. Esta CSA continha, portanto, incluía parceiros do Canadá, da Europa e dos Estados Unidos para a implementação dos objetivos da Declaração de Galway. No entanto, já muito interessante, no board no Governance Board desta CSA, já houve uma ligação a países do Sul, portanto o Brasil já se encontrou representado através do Ministério da Comunicação, do MESTI, Comunicação, Inovação e Tecnologia, na altura, agora é só MESTI, e também por representantes da África do Sul, do Departamento de Ciência e Tecnologia, na altura. Esta ação de coordenação e suporte, portanto, desenvolveu várias ações. Eu vou-vos falar um bocadinho do tipo de ações que foram desenvolvidas para apoiar a implementação da cooperação. Adicionalmente, foram financiados vários projetos de pesquisa, estes 3 que tenho aqui incluídos, o projeto Atlas, mais virado para o ecossistema marinho como um todo e a análise mais ecossistémica, o projeto Sponges, mais relacionado com a análise, portanto, e da importância das esponjas para toda esta gestão do próprio ecossistema, e o projeto Atlantos, que desenvolveu-se e neste momento é um programa, portanto houve um crescimento de uma iniciativa que começou num projeto europeu. Este projeto Atlantos, portanto, o que pretende é otimizar as observações no Atlântico. E, portanto, neste momento é o programa Atlantos. Também tem no seu board participantes do Brasil, da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos e de vários países europeus. Portanto, é de facto uma grande iniciativa que nasceu destes processos de diplomacia científica. Mais tarde, em julho de 2017, portanto, decidiu-se, porque se percebeu que o Oceano Atlântico está todo ligado, não é? Não faz sentido, nós estamos a promover a cooperação ao nível dos países da Europa, também não faz sentido, estamos a promover a cooperação no norte do Atlântico, se não começarmos a promover uma cooperação no sul do Atlântico. E, portanto, também do norte ao sul. Mas em 2017, portanto, os esforços da diplomacia científica concentraram-se no fortalecimento da cooperação sul-sul entre o Brasil e a África do Sul, sendo que neste processo participaram também outros países, como a Angola, a Argentina, a Namíbia, o Uruguai e outros países, inclusive da Europa, com interesses em atividades de pesquisa no Atlântico Sul. Destes trabalhos resultou uma agenda, que é portanto, este plano bilateral, que é o South-South Framework, for Scientific and Technological Cooperation in the South and Tropical Atlantic and Southern Oceans. Mais uma vez, os temas que são abordados nesta agenda, após uma leitura muito atenta, são muito semelhantes aos que se tornaram prioritários no norte da Europa. Mas, portanto, isto foi só mais um passo para a aliança que vos venho falar hoje, que é a cooperação Norte-Sul. Portanto, já temos uma cooperação ao nível do Atlântico Norte, uma cooperação ao nível do Atlântico Sul e agora demos o próximo passo, foi uma cooperação Norte-Sul.
E essa cooperação Norte-Sul está explanada no Acordo de Belém, que foi assinado em julho de 2018, na Torre de Belém, em Lisboa, e, portanto, promove a cooperação em pesquisa e inovação em todo o Atlântico, de polo a polo. Este acordo tem estas seguintes prioridades, portanto, é mapeamento e caracterização do fundo marinho, melhor monitoramento e capacidade de previsão, melhor segurança ao mar, saúde humana e bem-estar, uso sustentável dos recursos marinhos, novas tecnologias para o uso social e novas cadeias de valor, importantíssimo nesta área de economia azul e neste painel onde nos encontramos hoje, e também cidadãos engajados, que é fundamental para que consigamos, de facto, efetivar todas estas atividades que estamos a ter mais ao nível da pesquisa e da inovação. Tal como no caso da cooperação Norte-Norte, a cooperação Norte-Sul, existe um projeto, portanto, financiado pela União Europeia, que vai apoiar a implementação do Acordo de Belém. Este projeto tem o nome ANCOR, All Atlantic Coordination for Ocean Research and Innovation, que é o projeto que eu estou a coordenar, e o seu logotipo é o que tem aqui ao lado, porque é que é diferente? Portanto, o projeto ANCOR é apenas um instrumento para toda a implementação de Belém. Tem um fim, começou em 2018, dia 1 de setembro de 2018, e vai terminar dia 30 de setembro de 2022. Mas a cooperação não se extingue com o projeto e, portanto, decidiu-se que, tal como no caso da cooperação Norte-Norte, a cooperação Norte-Sul devia ter um logotipo próprio com uma mensagem muito específica, que é a construção desta comunidade atlântica. E esta comunidade atlântica é que, no final dos dias, vai implementar a cooperação de Belém. Não são os governos em si, é a comunidade existente, é utilizar as iniciativas que estão no terreno, tentar que estas iniciativas alinhem interesses, alinhem capacidades, alinhem financiamento e, portanto, para conseguirmos atingir os objetivos do Acordo de Belém. E para que tudo isso aconteça, temos que partir de um princípio muito comum, ou muito básico, que é que temos que nos conhecer, temos que criar a confiança para trabalharmos juntos. E daí é esta mensagem muito clara, neste logotipo da cooperação Norte-Sul, que é necessário construirmos uma comunidade atlântica ao nível do oceano. Este projeto ANCOR contém, portanto, participantes de 17 países, 17 instituições, são 17 instituições de 9 países europeus, do continente americano e do continente africano, sendo que, no caso do Brasil, temos a representação e a participação do Ministério de Ciência, Tecnologias e Inovação, já sem o C, peço desculpa aqui que o logo não está correto, o CONFAP, onde temos neste painel o seu presidente, o Dr. Fábio Guedes Gomes, e também temos a participação do CNPq. Portanto, são intervenientes fundamentais para uma implementação deste acordo de Belém. Estou aqui a tentar ir para baixo. Já consegui. Portanto, agora vou-vos explicar um pouco o que é que estamos a fazer nesta aliança. Portanto, já sabemos que estão a ser suportadas por 2 ações de coordenação e suporte, e vou-vos mostrar um vídeo que eu acho que explana muito bem toda a cooperação, todos os esforços de diplomacia científica que têm vindo a ser realizados. The ocean is key for us. Life would not exist without it. And yet, we are damaging it. Designing policies for ocean sustainability requires accurate observations and scientific information. We cannot do the science that is needed and the observations that are needed to sustain the Atlantic ourselves. No one nation can do it. Building on the success of the Galway Statement, various countries decided to connect their initiatives to support a massive transatlantic cooperation. So in our dialogues with Brazil and South Africa, we saw an increasing desire for us to work together to mobilise the community in the South Atlantic and to build on what had happened in the North Atlantic. The Belém Statement, together with the agreements with Cabo Verde and Argentina,
constituted the next step in creating the All-Atlantic Ocean Research Alliance, a group of countries from pole to pole, all with a common goal: enhancing marine research and innovation cooperation for the benefit of citizens. Our All-Atlantic Ocean Cooperation will ensure that research and innovation provide the solutions to the communities faced with a changing Atlantic Ocean, leading to a more sustainable future. Co-responsibility, co-ownership and co-implementation will be the pillars for tackling key common areas of interest. Working together to share resources and to collect data will map unknown territories, align budgets and maximize the benefits for citizens. These things in the oceans are very expensive, and the instruments that we use for research. So I think that together we can be able to share the costs. But uniting countries is not enough. We are opening the initiative to society, including the public, to build the All-Atlantic Ocean Research community. The policies, it will only make a difference if the population itself understands why are you doing it. By collaborating with the youth to have ocean-engaged citizens from an early age, our alliance gives the next generation the tools to create a more sustainable Atlantic. There's a very good African saying that says, if you want to go far, you go alone. If you want to go further, you go together. So join us and help make our Atlantic a better, bluer place for all. Pronto, e portanto, agora que já percebem o que é esta aliança e como é que ela nasceu em termos científicos, é importante percebermos como é que está a ser implementada, porque se nós pretendemos construir esta comunidade, temos de envolver nas nossas atividades. E, portanto, esta aliança pretende impactar a sociedade através destes 4 pontos que estão aqui explanados no ecrã. Portanto, a promoção da comunidade atlântica em pesquisa marinha, muito importante a criação de sinergias, mas para tal é preciso conhecermos e é preciso criarmos a confiança mútua. Esta comunidade atlântica e esta criação das sinergias deverá levar a uma promoção de atividades conjuntas. Pretende-se também aumentar a eficiência operacional da pesquisa marinha, em vez de estarmos todos a fazer o mesmo, não, vamos concertar esforços para que todos nós façamos um pouco e chegamos mais longe. Também pretende desenvolver o entendimento comum e o aumento do conhecimento científico do Atlântico. Portanto, só conhecendo o Atlântico é que nós podemos utilizá-lo de forma sustentável e continuar a termos um oceano que seja saudável e produtivo. E também vai impactar a sociedade porque muitos dos trabalhos que estão previstos incluem o desenvolvimento do capital humano. Portanto, é importante nós treinarmos a população, os nossos cientistas, os nossos gestores, para que consigamos, de facto, atingir os nossos objetivos. Em termos de áreas temáticas a abordar, temos aqui várias relevantes em termos da economia azul e da pandemia que estamos a sofrer. Portanto, temos a variabilidade climática e, portanto, toda a importância ecossistémica e pensarmos no oceano como um todo, o oceano como um ecossistema e a sua importante contribuição para o clima. A observação do oceano, os recursos do oceano, onde se inclui naturalmente as pescas, a aquacultura e muitos outros recursos. A tecnologia do oceano, onde temos não só as energias renováveis, mas muito importante nesta fase a área da biotecnologia marinha. E temos emerging pollutants, portanto temos muitos poluentes emergentes. Aqui não são só os plásticos. Os plásticos felizmente estão a ter muita atenção, mas há muitos outros poluentes emergentes até que resultam da própria ação antrópica e que é necessário encontrarmos soluções para esses problemas e a investigação polar, porque de facto um dos objetivos desta aliança são as interações entre os dois polos, o Ártico e o Antártico.
Em termos de implementação, esta aliança está a ser implementada por variadíssimos projetos. Portanto, eu há bocado falei-vos de mais de 1.200 projetos até ao fim de 2018 a nível da cooperação europeia, mas estendendo à cooperação transatlântica, portanto, com os outros países do Atlântico que rodeiam o Atlântico, temos neste momento, em termos europeus, mais de 200 milhões de euros investidos em projetos europeus no âmbito do atual programa Quadro. Estes são só alguns exemplos. Os três que temos mais no final do ecrã, o Atlantic, Mission Atlantic, Astral, e também outros três, o Aquavite, o iAtlantic e o Triatlas. Estes 6 projetos são 6 projetos que já estão a ser financiados no âmbito da colaboração Norte-Sul, e todos eles incluem cooperação com equipas do Brasil. Obviamente, quando nós fazemos esta cooperação a nível governamental, depois queremos envolver a comunidade, a primeira coisa é dizer o que é que estamos a fazer, não é? Portanto, é criar a visibilidade para o que se está a fazer. E criou-se este portal, o All Atlantic Ocean Research Alliance Portal, que está a ser neste momento atualizado com informação do que já foi desenvolvido nos anos anteriores, e tem uma componente muito relevante que é fundamental para a colaboração entre os diferentes partes interessadas, entre as diferentes iniciativas existentes no oceano, que é esta imagem que vem aqui. É uma base de dados de iniciativas que promovem a cooperação transatlântica na área da pesquisa e inovação. Portanto, quem é que está a fazer o quê? Nesta base de dados, neste momento temos apenas 35 iniciativas, mas vamos populá-la nos próximos meses, com possivelmente mais de 1000 iniciativas que, entretanto, já identificámos. Portanto, a informação é massiva. O importante é nós conectarmos uns aos outros. E, portanto, esta base de dados, convido-vos a aceder ao website, a visitar a base de dados e a estarem atentos a próximos updates, porque, de facto, vamos inserir muito mais iniciativas. Em termos de outras atividades que fizemos, eu não vou falar de todas, porque é impossível, eu vou-me só focar nas atividades que temos realizado agora no âmbito do Anchor, em colaboração com o Brasil e a África do Sul, mas toda esta colaboração atlântica já desenvolveu atividades no âmbito da cultura oceânica, no âmbito da partilha de dados, no âmbito da promoção dos nossos jovens cientistas, da partilha de oportunidades em cruzeiros transatlânticos, na partilha de infraestruturas, na própria partilha do conhecimento. Tudo isto, e muito importante, é com base em capacidades existentes da comunidade. Portanto, nós não estamos a inventar nada de novo, a única coisa que estamos a promover é uma diferente forma de trabalharmos. E é isso que é o mais importante nesta aliança. Portanto, é utilizar iniciativas que existem e tentar que elas entrem no puzzle, se encaixem no puzzle, fazer colar as diferentes iniciativas que estão muito independentes a trabalhar. Em termos do Anchor, como vos falei, há são três atividades que vos queria trazer. A primeira é o programa de jovens embaixadores, que foi um programa muito ambicioso, que conta com 23 embaixadores de 15, se não me engano, 15 países ao longo do Atlântico. A primeira Summer School teve lugar em Galway no ano passado, a segunda Summer School terá lugar nos próximos meses e serão identificados novos embaixadores, e os embaixadores têm uma função muito específica, que é aprenderem ferramentas de comunicação, de contato com a comunidade, para que possam desenvolver iniciativas que levem o que se está a fazer a nível de pesquisa para que a sociedade conheça e, portanto, ao fim e ao cabo, capacite a própria sociedade com o que está a ser feito a nível mais de investigação e inovação. Outra ação que vos queria trazer foi o desenvolvimento de uma plataforma atlântica de multiatores, cujo objetivo é identificar ações conjuntas, transatlânticas e de longo prazo. Portanto, aqui nestas plataformas tivemos já o primeiro workshop em fevereiro deste ano, mesmo antes da pandemia. Temos no total 74 peritos ao nível do Atlântico,
que estão divididos, portanto, com a representação europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, da Argentina, de Cabo Verde, de África do Sul e vários outros países do Norte e do Sul do Atlântico, e estão a trabalhar em 5 plataformas diferentes para ser mais fácil a interação. As plataformas, portanto, é a capacitação, é a gestão dos dados e a standardização dos dados, a cultura oceânica, a transferência do conhecimento e o alinhamento e a convergência de infraestruturas de investigação, porque, como dizia o nosso co-chair da África do Sul no vídeo que vimos, estas coisas no oceano são de facto muito caras e, portanto, temos que partilhar os recursos. Estas ações que irão ser implementadas terão de envolver naturalmente peritos e iniciativas de outros países do Atlântico que não fazem parte destas plataformas. Atualmente temos 5 ações conjuntas a serem desenvolvidas, que estão a desenvolver objetivos de longo prazo, mas também atividades muito concretas para implementar no curto prazo. E o curto prazo é até ao final do projeto Anchor, portanto até setembro de 2022. Portanto, o objetivo é que estas ações de curto prazo sejam muito concretas, realistas, mas também ambiciosas. E que, acima de tudo, usem as capacidades existentes, como eu já referi, portanto, tentar alinhar as diferentes iniciativas, as diferentes capacidades, os diferentes recursos e os diferentes financiamentos que existem. Vai existir um pequeno financiamento no âmbito do projeto Anchor para apoiar estas fases iniciais destas iniciativas de longo prazo, mas será necessário alinharmos outros financiamentos mesmo para apoiar estas fases iniciais. Só para termos uma ideia do que estamos a falar, não é inventar de facto nada de novo, porque o que se está a pensar nestas 5 ações conjuntas são criação de websites, de roadmaps, casos de estudos, innovation challenges, treinos, portanto treinar os nossos cientistas, os nossos técnicos, desenvolver summer schools, reuniões, workshops, webinars, portanto basicamente é a capacitar, mas utilizando instrumentos que já existem e que todos nós, nas nossas iniciativas, nas nossas organizações, já implementamos. A última atividade que vos trago são os diálogos mais a nível político e entre a comunidade política e a comunidade académica e de inovação, que são os All Atlantic Ocean Research Forums. O primeiro teve lugar precisamente na Bahia, em 2018, foi nessa altura que eu tive o prazer de estar na Bahia e conhecer a cidade. Portanto, este fórum foi o primeiro. Em 2020, em fevereiro de 2020, tivemos o segundo All Atlantic Ocean Research Forum, em Bruxelas, e vamos ter um terceiro agora, era para ter lugar presencialmente na África do Sul, no final deste ano. Neste momento, portanto, vai ser liderado pela África do Sul, mas vai ter uma organização virtual. E basicamente o que se faz nestes fóruns é ouvirmos uns aos outros, aprendermos uns com os outros e agirmos juntos. Isto é a base desta cooperação transatlântica e a base de todo o financiamento que poderá daqui advir para levar à sua implementação. Este é o meu último slide. Eu só queria chamar a atenção para estes duas secções do vídeo que eu acho que são fundamentais e que são a base da cooperação: a corresponsabilização, co-ownership, portanto o co-design, o desenharmos juntamente, o sentirmos que fazemos parte do processo, e a co-implementação. São 3 palavras que são fundamentais para qualquer cooperação. Esta frase, este ditado da África do Sul, que portanto, se queremos ir mais longe, temos de facto de ir juntos, e é isso que estamos a tentar na All Atlantic Ocean Research Alliance. Qualquer questão mais específica que tenham, depois poderão escrever-nos no website do All Atlantic. Têm um e-mail, eu também posso partilhar aqui no chat o meu e-mail e poderão, portanto, utilizá-lo para qualquer questão mais específica que tenham sobre a colaboração, ou mesmo se quiserem ativamente contribuir para tudo o que estamos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Sofia, pela excelente exposição, bastante ampla, né, e profunda. É um entusiasmo a gente pensar na construção de uma construção de uma comunidade atlântica, né? O território nos une, apesar de tudo que nos separa, né? O planeta Terra nos une, o Atlântico nos une, né? O Atlântico que tem também uma história de muito sofrimento e dor, que a gente tem que olhar para trás e pensar agora numa reconstrução de relações a partir da cooperação, da confiança, né? É muito importante. Eu acho que a palavra base, efetivamente, para essa nova economia é a construção de corresponsabilidade e, efetivamente, uma cooperação ampla, né? Na construção de um território amplo, mais generoso, mais inclusivo, mais com aprendizado de mundo. Eu fico muito feliz de ouvi-la. Eu gostaria já passar a palavra para o Dr. Fábio Guedes, o Dr. Fábio Guedes, que é presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Alagoas, né? Foi apresentado inicialmente. Dr. Fábio, uma grande honra e uma alegria poder ouvi-lo nessa manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Ailton Cardoso. Eu agradeço muito em nome do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o convite feito por Alexandra, estar aqui com vocês hoje pela manhã, cumprimentar a Sofia Cordeiro e desde já parabenizá-la pela espetacular apresentação, que nos deu assim um panorama geral, né, de como tem sido construído a institucionalidade e as parcerias para se criar isso aí, Ailton, que você falou, de uma comunidade atlântica mais forte, robusta, e, de fato, que a cooperação ela possa ser intensificada. Cumprimentar a Michelle Duarte aqui também, né, que faz parte desse painel, e também cumprimentar um amigo de longa data, Leal Neto, né, que é uma satisfação estar aqui com ele, né, depois de tantos anos que nós trabalhamos juntos e também sentamos muitas vezes ao lado para discutirmos temas que versavam sobre as relações internacionais. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação rapidinho também, que faz uma apresentação da perspectiva das possibilidades de financiamento nacional e internacional do ponto de vista das fundações de amparo à pesquisa. Então, eu vou tentar ser o mais sintético possível, porque, na verdade, a economia azul, apesar de eu ser economista, Ailton, não é minha especialidade, né? E, nesse momento, nós temos trabalhado mais na área de financiamento de política de ciência, tecnologia e inovação. Então, eu preparei algo mais ou menos assim para que o público ele entenda o que é o CONFAP, quais são as suas principais redes, o contexto nacional do financiamento à ciência, tecnologia e inovação, que se insere também toda a política nacional de financiamento, e o contexto das fundações. Nós temos aqui, o CONFAP foi criado em 2006, é uma organização sem fins lucrativos, né, que tem por objetivo representar essas fundações no âmbito nacional e, a partir daí, articular com as principais agências nacionais e principais instituições internacionais recursos para fomentar a pesquisa científica, tecnológica e inovação. Então, nós representamos as fundações estaduais de amparo à pesquisa. Também, né, nós temos hoje 26 fundações distribuídas por todo o território nacional. Nós só não temos a Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima, mas tinha um projeto de lei que estava avançando aceleradamente, ia para a Assembleia Legislativa esse ano, para discussão, mas em função da pandemia, isso não foi possível. Então, temos aí a fundação mais antiga, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que é a nossa referência, foi criada em 1960, 62, e principalmente após a Constituição de 1988, que trouxe o capítulo da ciência e tecnologia para dentro da Carta Magna, você teve em sequência a criação de várias fundações estaduais de amparo à pesquisa, que são instituições que complementam o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação nacional e permitem com que boa parte das políticas públicas nacionais nessas áreas possam ser aplicadas ou executadas no plano local de maneira um pouco mais eficiente, porque essas fundações elas têm mais proximidade com a comunidade científica acadêmica e com os problemas locais. Temos 21 fundações
que possuem vinculação orçamentária nas receitas correntes estaduais. Temos problemas nesse momento, aí, como você mesmo falou, passamos por uma crise financeira e muitos estados estão com problemas fiscais e boa parte dos estados não tem respeitado as determinações nas leis estaduais, principalmente da Constituição, que vincula esse orçamento, uma parte que vai de 0,5% da receita corrente líquida a 2% da receita corrente líquida, dependendo do estado, e alguns estados não têm, de fato, conseguido comprometer essa parte orçamentária para financiamento das políticas CTI estaduais. Nós temos um leque muito grande de relações, então, hoje mesmo, nós temos uma relação muito estreita com 3 grandes ministérios, o MCTI, o MEC e o Ministério da Saúde, e suas agências e secretarias. Então, por exemplo, o MCTI, o CNPq e a FINEP são os grandes atores que fazem parte das nossas parcerias, no MEC, a CAPES, e no Ministério da Saúde, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos para a Saúde, né? Então, nas parcerias nacionais também, né, o COFAP, através das FAPs, tem também uma relação estreita, claro, com os INCTs e a comunidade acadêmica, né, também com representantes da organização civil, aí tem SEBRAE, SESI, SENAI. As parcerias internacionais têm crescido, com a União Europeia, por exemplo, né, com a Grã-Bretanha, com a Suíça, com a Alemanha, com a Itália, né, com a Bélgica, com a Austrália, e estamos construindo agora memorandos de entendimento com o Japão. Então, essas parcerias internacionais, elas têm o intuito, claro, de não somente internacionalizar a nossa produção científica, o nosso conhecimento, mas estabelecer intercâmbio científico e também cofinanciamento a grupos de pesquisa locais. E somos bastante exitosos nessas parcerias. E eu gostaria de destacar aqui que o CONFAP é a única instituição não governamental que tem uma parceria de tem um tratado de cooperação, um acordo de cooperação com a União Europeia, e tem sido muito exitoso. E é nesse acordo de cooperação que muitas ações, né, que dizem respeito à temática que está sendo discutida aqui, têm avançado. E o CONFAP também, as fundações, elas têm sido atores bastante versáteis, né, para que algumas políticas estaduais, né, elas avancem mais aceleradamente, por isso que elas têm sido usadas de maneira bastante estratégica por secretarias estaduais de governo e autarquias, né, estaduais. Esse é o nosso quadro maior. Agora, nós temos, claro, um problema de financiamento nacional e o CONFAP tem participado ativamente da iniciativa da ciência e tecnologia no parlamento. Nós temos batalhado e lutado, né, com essa iniciativa para que o principal Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que está parecendo 2020, 87% contingenciado, ou seja, numa perspectiva de 5,2 bilhões de arrecadação esse ano. Até então, só tinham sido liberados 5% desse recurso, até 2 meses atrás. E entre 2006 e 2017, para você ter uma ideia, 28% dos recursos, né, foram somente liberados, de 53 bilhões que foram arrecadados nesse período. E esse contingenciamento, ele de fato tem prejudicado muito o financiamento à ciência brasileira através do MCTI e suas agências federais, principalmente FINEP e CAPES. Então, por isso que nós participamos ativamente, assim, ao lado da Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ANDIFES e outras entidades científicas, na campanha Libera FNDCT já, que foi votada um projeto de lei no Senado. O projeto de lei do Senado teve uma votação estupenda. Nós conseguimos, no Senado, que a maioria dos senadores votasse pelo descontingenciamento do FNDCT. O descontingenciamento é um dos objetivos, e o outro objetivo é transformar esse fundo cumulativo, que os recursos que não sejam executados de um ano possam ser usados no ano seguinte. Agora esse projeto está indo para a Câmara, e na Câmara a perspectiva é muito boa para que esse fundo ele seja descontingenciado e se transforme no fundo financeiro contábil. Nesse sentido,
é com esse fundo que boa parte das políticas que também passam pelas fundações estaduais também são financiadas. Então, por isso que é muito importante que a sociedade ela se envolva nessa campanha do Libera ou do Descontingencia o FNDCT. Para você ter uma ideia do tamanho das FAPs, não é? Do financiamento estadual, esse é o dado que nós temos consolidado de 2018, juntando todas as 26 fundações. Nosso orçamento conjunto para 2018 foi de 3,6 bilhões de reais. Não é? Claro que a FAPESP tem um maior peso nesse financiamento, mas também, né, temos outras fundações. Eu aqui elenquei 5 grandes fundações: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. E para você ter uma ideia desse orçamento nosso, eu comparei com o CNPq. O CNPq, o orçamento dele para 2018, mesmo ano, é de 1,4 bi, e a CAPES 3,9 bi. Então, veja a importância do CONFAP e do conjunto das FAPs no financiamento à ciência brasileira, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. Em termos de execução, e aí é que eu remeto, né, o que eu falei antes, como boa parte do orçamento, ele está lá com uma peça apenas simbólica, né, mas em termos orçamentários nós caímos aí para 2,6 bi. Né? A FAPESP aumenta sua participação, porque a FAPESP, religiosamente, desde 1962, o governo do Estado repassa para a FAPESP 1% da receita corrente líquida na forma de duodécimos. Inclusive, esse ano há uma polêmica muito grande, porque pela reforma administrativa enviada à Assembleia pelo governador de São Paulo, há uma alteração, não na lei, mas uma alteração na forma como os recursos são executados. E estamos também, nesse momento, lutando junto com a FAPESP para que essa reforma administrativa não atinja tanto a FAPESP como também as 3 grandes universidades estaduais de São Paulo. Para ter uma outra ideia, aqui tem, não é, como é que nós distribuímos esses 2,6 bilhões que foram executados em 2018 por rubrica. Não é? Então, fomento somente a ciência foi um pouco mais da metade disso, praticamente 1,2 bilhões, e na forma de bolsas de pesquisa, de formação e de pesquisa, 930 milhões de reais. Para ter uma comparação com o CNPq, né, novamente, está aqui, em termos de execução, tá certo? Então, somos um complemento muito importante para essas agências, e por isso que as parcerias das FAPs com o CNPq e com a CAPES, e também com a FINEP, são tão importantes para o governo federal. Aqui, somente para você ter uma ideia, no ponto de vista da concessão de bolsas de mestrado e doutorado, formação de cientistas no Brasil, nós temos aqui, em 2018 e 2019, nós tivemos um total de 14 mil bolsas, 15 mil bolsas praticamente, em 2018, em razão, claro, da crise, né, que em 2019 já atingiu, de fato, um pouco mais intensamente o Brasil. Houve uma diminuição, né, razoável, sabe, de 15 mil para 13 mil, uma redução de 9%, mas vejam que nós temos aí praticamente 15 mil bolsas de mestrado e doutorado. Se a gente for computar a quantidade de bolsas de iniciação científica, iniciação tecnológica, pós-doc, professor visitante, bolsa de pesquisa, desculpa, é muito provável que esse número ele se aproxime entre 30 e 40 mil bolsas concedidas pelas fundações estaduais do Brasil inteiro. Aqui, para ter uma comparativa com a CAPES, né? Então, nós somos aí em 2018, nós tínhamos em torno de 16% o total das bolsas da CAPES. 2019, pela redução de 9%, nós chegamos a ter 15% o total das bolsas da CAPES, ou seja, é um número razoável. Na distribuição da concessão de bolsas de mestrado e doutorado, vocês observem que, do ponto de vista orçamentário, você tem um peso, tanto orçamentário como execução orçamentária, um peso muito grande da FAPESP. Porém, quando você vai observar do ponto de vista da distribuição de concessão de bolsas de mestrado e doutorado, isso fica um pouco mais bem distribuído. Observem, por exemplo, que a FAPESP tem, em termos de bolsa de mestrado e doutorado, em 2019, concedeu 2.323 bolsas. Você vê uma FAP nordestina, a FAP da Bahia,
distribuiu, concedeu, digamos assim, 2.300 bolsas. Ou seja, bolsa de mestrado e doutorado é o grande carro-chefe das fundações, mas não significa somente que bolsa de mestrado e doutorado fazem né, a natureza, ou constituem a natureza das fundações. Pelo contrário, eu considero que as fundações estaduais elas são tão versáteis que elas conseguem, em termos de execução de políticas de ciência, tecnologia e inovação, reunir 3 grandes naturezas. A FINEP, do ponto de vista da inovação tecnológica, subvenção econômica, a CAPES, que é o que nós estamos falando agora, mestrado e doutorado, e também o CNPq, que é recurso para financiamento à pesquisa de fato. Aqui temos o CONFAP, também uma ação muito grande, para vocês terem uma ideia de como nós atuamos em rede e as nossas preocupações, que também eles se reverberam para outras áreas, né? Como, por exemplo, essa que nós estamos debatendo hoje no painel, no combate à pandemia, o CONFAP, né, através de 18 fundações, e, claro, cresceu, não é mais, está até inclusive desatualizado, foram realizadas 21 chamadas públicas, e essas 21 chamadas públicas já ultrapassaram 110 milhões de reais. Esse slide não está atualizado, e as áreas que as chamadas públicas, as principais áreas nas quais as chamadas públicas, elas, de certa maneira, centraram o financiamento, não é? Estão aqui distribuídas, né? É um leque muito grande. Então, isso chamou a atenção, inclusive, do governo federal, porque os recursos parcos do governo federal, através do CNPq para financiamento, para você ter uma ideia, o edital de auxílio à pesquisa do CNPq para a Covid foi em torno de 50 milhões de reais, né? E as FAPs aqui, elas ultrapassaram 110 milhões de reais. Agora, dentro do que nós nos propomos aqui, depois desse contexto nacional, desse contexto do papel das fundações estaduais, quais são as possibilidades de financiamento internacional, e aqui tem um breve relato feito pela nossa assessoria internacional, né, que versa sobre a nossa participação em alguns esforços desenvolvidos pelo próprio Brasil, junto à União Europeia e África do Sul, nesse contexto. Então, nós participamos lá da Declaração de Belém, assinada pela MCT e União Europeia, na África do Sul, ali em Lisboa, na qual a Sofia fez referência, cujo objetivo foi muito bem apresentado por ela, né? Desde então, o CONFAP ele tem mantido esse engajamento e protagonismo nessa cooperação, e também hoje faz parte das ações desenvolvidas nesse contexto do projeto ANCOR, né? E também no ANCOR, pelo Brasil, tem participado, como a própria Sofia colocou, tanto o MCT, CNPq, CGE, que é o Centro de Gestão e Estudo Estratégico, e o CONFAP. Essa parceria tem sido fundamental para nós, né, por ter uma abordagem integrada, que é um pouco o que nós fazemos o tempo todo, integrar nossas ações e alinhar as políticas nacionais e também, especialmente, ter um alinhamento às necessidades e problemáticas locais dos entes subnacionais, que é onde as FAPs elas são tanto financiadas como elas têm ações diretas, né? Outras possibilidades de financiamento internacional que temos trabalhado, né? Agora também em fevereiro de 2020, participamos da delegação que foi a Bruxelas, o professor Evaldo Vilela, que hoje se encontra na presidência do CNPq, foi a Bruxelas nessa delegação, e junto com outros parceiros. E é importante destacar também agora, Ailton, demais companheiros de mesa, há um alinhamento muito estreito do CONFAP, do Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq, nesse momento. Nós temos 2 ex-presidentes do CONFAP, né? No CNPq hoje, um na presidência do CNPq e outra numa diretoria, a professora Zaira Turk, que participou ativamente dessas tratativas internacionais, assim como nosso ex-presidente, professor Sérgio Gagione, e temos também, no Ministério da Ciência e Tecnologia, um parceiro de primeira hora para essa discussão, que é o secretário Marcelo Morales, né? Outra possibilidade que nós temos participado também é o apoio, nesse contexto, com nossos parceiros nacionais e internacionais, que visam contribuir para a década da ONU na área da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, né, cujos objetivos estão aí. Outra também possibilidade de financiamento que as fundações têm se engajado, né,
o aporte de recursos na forma de cofinanciamento para projetos de pesquisa no âmbito de chamada junto com a Comissão Europeia, né? E especialmente voltada para a questão dos microplásticos no oceano, a contaminação, a poluição e os poluentes. Eu queria dizer também que as fundações, especialmente no Nordeste, por exemplo, também atuaram muito fortemente, de maneira importante, quando aconteceu o derramamento de óleo no Nordeste. A grande parte das fundações nordestinas aportaram recursos para que a comunidade científica acadêmica local pudesse compreender o problema, pudesse diagnosticar e também monitorar. Isso foi feito no Ceará, foi feito em Pernambuco, foi feito na Paraíba, foi feito aqui em Alagoas, foi feito na Bahia também. Ou seja, a nossa capacidade rápida de resposta é muito importante nesse momento. E, claro, essa ação em relação ao derramamento de óleo na costa do Nordeste, claro, interessa e muito esse tópico que nós citamos agora, tá? E, para fechar, nós temos aí uma chamada agora para 2020, 2021, da Biodiversa, JPI e Comissão Europeia, que já reunimos aí, em termos de financiamento, um fundo de 1,5 milhão de euros, né, para trabalhar a temática de conservação e recuperação de ecossistemas degradados e sua biodiversidade, incluindo foco em sistemas aquáticos. Claro, não é diretamente para a questão oceânica, mas, com certeza, boa parte do financiamento dessa chamada que nós já estamos prestes a lançar, de certa forma, vai atender indiretamente, né, o que estamos discutindo nesse momento. Então, era isso que eu teria para colocar e fico à disposição de vocês através do e-mail nosso e também agora para, posteriormente, a apresentação da Michele e do Leonel para o debate. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio, pela excelente palestra. Na verdade, o cenário é bastante desafiador, né? O cenário fiscal é muito desafiador, esse contingenciamento de 87% é devastador para o investimento, mas, ao mesmo tempo, a situação é tão crítica, o financiamento, aí não só na ciência e tecnologia, que nos impele a fazer mudanças não incrementais, mas mudanças disruptivas, realmente, né, no tema do financiamento. E aí me parece muito claro que a economia da colaboração, a economia do compartilhamento, o ajuste, a integração dos tipos de financiamento para cada momento do desenvolvimento da inovação, da pesquisa, a bolsa, pensar o papel de cada um dentro do Brasil, particularmente das agências que você menciona, o CNPq, a FINEP, né, o Fundo Nacional, como é que nós conseguimos orquestrar esses recursos sem dispersá-los, e aí isso necessariamente envolve uma série de outros elementos, como governança, particularmente, a questão da construção de redes, e a plataforma IOCONFAP tem feito um trabalho extraordinário nesse processo de integração, tentando construir uma plataforma de integração, com toda a dificuldade que nós temos no país de fazer integração em face de nossas fragmentações históricas, políticas, territoriais, mas, de fato, a gente percebe algo mudando. Você mencionou aí o episódio do vazamento aqui do Nordeste, essa união muito rápida que foi feita entre os estados do Nordeste a partir dessa situação grave, e a potência do que foi essa união mostra que esse é o caminho que a gente, como é que construímos o processo de integração, que passa pela confiança, mas também vai além em relação aos instrumentos jurídicos, o ambiente jurídico de segurança para essas relações. A gente tem um marco recente de implementação, então, apesar desse cenário muito desafiador do financiamento, a gente tem muitas potencialidades também de transformações estruturais, e aí envolve também a relação com o setor privado, o financiamento privado, além dessa parte dos fundos, pensando no Tesouro, a gente pensar também como mobilizar as agências multilaterais, né, do investimento, também o investimento privado, para a gente poder orquestrar o processo de desenvolvimento. E passa também, na minha visão, de ter uma visão mais ampla do que é o financiamento, não pensando apenas no recurso financeiro, pensando nos ativos, nos recursos que nós temos profundamente de conhecimento, que é o principal ativo da contemporaneidade, nas nossas universidades. O Brasil tem universidades muito potentes, né, cientistas muito respeitados, a despeito de tanta dificuldade de financiamento, mas eu vejo que esse movimento é um movimento muito oportuno e muito potente também. Essa crise, toda crise também é uma oportunidade de redesenho de novas possibilidades. Eu agradeço muito
e parabenizo pela exposição e pelo excelente trabalho aí que o CONFAP tem feito aí pelo desenvolvimento da inovação do país. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra para a Michele Duarte. Então, Michele é gerente sênior da área de energia na Innovation Norway, engenheira de produção pela Universidade Veiga de Almeida e com MBA em desenvolvimento de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Doutora Michele, muito obrigado pela sua presença. Com a palavra. Bom dia a todos. Agradeço muitíssimo ao AirCenter pelo convite para estar aqui com todos hoje. Gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui nessa manhã, doutora Elton Cardoso, Sofia Cordeiro, que fez uma ótima explanação sobre a cooperação Sul-Sul e Norte-Sul, Fábio Guedes, Leonel Leal. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão aqui, obrigada pelo tempo de estarem aqui compartilhando conosco essas ideias em torno da economia azul. Eu acredito que hoje eu vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente. Inicialmente, nós tivemos aqui duas perspectivas que traçam as oportunidades em termos de cooperação internacional e do âmbito da ciência, da tecnologia e da pesquisa aqui no Brasil, através da explanação do Dr. Fábio Guedes. A minha fala hoje vai ser um pouco diversa nesse sentido e eu gostaria de abordar as oportunidades que permeiam a economia azul através do setor de negócios. Acho importante contextualizar, gostaria de explicar um pouquinho sobre Innovation Norway. Innovation Norway é uma agência que fica abaixo do Ministério de Comércio Internacional e Pesca do governo norueguês. Portanto, é uma agência que se dedica à promoção de desenvolvimento de negócios e exportações da Noruega. Aqui no Brasil, nós temos duas funções primordiais, sendo elas a nossa missão principal, que é a promoção de negócios, e também representamos o Conselho de Pesquisa norueguês, através da minha colega, Marianne Jensen, que é a nossa cônsul para pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Eu acho que o papel do Innovation Norway é bastante conhecido na área de ciência e tecnologia, principalmente pela nossa cooperação, bastante já conhecida com a FINEP, nosso acordo bilateral para chamadas em pesquisa e desenvolvimento para a área de energia. Nós, inicialmente, não temos ainda uma cooperação estabelecida para a economia azul e para oceanos, mas estamos, sim, em conversas com o Ministério de Ciência e Tecnologia e acreditamos que o Brasil realmente tem um papel muito relevante nessa cooperação atlântica entre o Norte, eu aqui representando a Noruega, e o Sul aqui no Brasil. Dito isso, eu gostaria de trazer, então, uma abordagem sobre o que a Noruega tem feito em relação à ponta final, que é o desenvolvimento de negócios na economia azul. A gente tem ouvido muito falar, principalmente na Europa, de que após a pandemia, espera-se que a recuperação seja muito mais verde e muito mais azul. Então, de que forma a Noruega tem feito isso? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação sobre o nosso case que se chama The Explorer. O The Explorer é uma plataforma financiada pelo Ministério de Meio Ambiente da Noruega e gerida pela Innovation Norway, que tem como função principal expor negócios que são mais sustentáveis. Então, a ideia é ter uma plataforma que reúna toda a miríade de negócios sustentáveis, disponíveis e de altíssima tecnologia na Noruega hoje. Essa foi uma determinação que nós recebemos, uma missão da própria primeira-ministra, Erna Solberg, e eu vou compartilhar com vocês hoje o resultado dessa plataforma, cujo objetivo principal é realmente expor esses negócios para que eles tenham
para que eles ganhem notoriedade internacional e aí sim haja um desenvolvimento de negócios e aumento das exportações norueguesas. Como eu havia dito anteriormente, eu acho que principalmente nesse momento a gente tem um reforço aí pelo chamamento a tecnologias que sejam mais sustentáveis, mais verdes e que atendam à Agenda 2030. Então, dessa forma, o Explorer, como uma plataforma, ele expõe essas tecnologias sustentáveis, trazendo um número muito vasto de inovações na miríade de negócios e indústrias nas quais a Noruega tem grande conhecimento, incluindo a parte de green shipping, tecnologias limpas, smart cities e, claro, oceano. A ideia da plataforma é realmente conectar empresas norueguesas com empresas que busquem negócios mais sustentáveis, opções tecnológicas diferenciadas nesse sentido. Então, a proposta de valor do Explorer é o seguinte: para empresários noruegueses, a gente entende que ela é uma plataforma que permite uma exposição muito maior que o empresário, sendo ele um pequeno, médio ou grande empresa, teria, principalmente para os pequenos e médios empresários, a gente provê aí uma exposição global. Nós colaboramos com essas empresas através da criação de um pitch de vendas e uma solução e um profiling customizado para essa empresa. Além disso, todas as empresas que fazem parte da plataforma do Explorer fazem parte da iniciativa de exportação da Noruega para soluções verdes, e todas as soluções que estão disponíveis na plataforma são verificadas e estão aptas a fazer negócios, não são soluções que estão em fase de desenvolvimento ou que precisem de financiamento ou recurso, são soluções já disponíveis. Empresas internacionais podem se registrar também na plataforma do The Explorer. E qual é a vantagem disso? Ter um acesso simples, rápido e direto a soluções verificadas na Noruega, soluções sustentáveis. Através dessa plataforma, ele pode encontrar soluções relevantes que vão de encontro àquilo que elas estão buscando. Além disso, a plataforma também oferece uma possibilidade de contato direto com as pessoas-chave dessas indústrias norueguesas expostas por lá. A nossa ideia, através dessa plataforma, é gerar realmente um tráfego internacional dentro da plataforma, um tráfego de acessos globais à plataforma, para que essas soluções realmente ganhem o mundo. E a ideia é que cada solução ali dentro do Explorer, ela tem um sales pitch, ela tem um storytelling, e nós compartilhamos esse storytelling através dos canais do The Explorer. O status hoje é que nós temos mais de 350 soluções registradas. Como eu disse anteriormente, todas as soluções são verificadas, então nós já rejeitamos 90 soluções por entender que elas não traziam nenhum diferencial tecnológico ou de sustentabilidade. Para estar na plataforma, realmente é necessário ter esse diferencial, e ele é avaliado e verificado por um comitê do Innovation Norway que faz esse screening, né, que faz esse monitoramento, e nós temos atualmente 619 usuários internacionais registrados que buscam soluções nessa plataforma. Já publicamos mais de 100 artigos,
e aí temos uma média de mais de 100 mil visitantes únicos por mês nessa plataforma. Depois de um ano da plataforma online, nós fizemos uma pesquisa e tivemos 100% de satisfação das empresas que lá estão registradas, e em torno de 27% dessas empresas já tiveram contatos e leads para geração de negócios. Era isso que eu gostaria de falar hoje em relação à potencialidade de geração de negócios através de uma iniciativa de política pública. Me coloco aqui à disposição para as perguntas e também para contatos em relação à cooperação entre Brasil e Noruega. Muito obrigada. Muito obrigado, Michele. Muito importante a participação do setor privado nesse processo, das agências que fomentam a participação privada. Está muito claro que o processo de investimento, desenvolvimento e financiamento virá também, principalmente pela expertise, pela capacidade do setor privado, e um novo setor privado, né, pensando na perspectiva dos impactos, da sustentabilidade, uma nova consciência também no processo de investimento e troca, e a inovação ele permeia tudo isso. Dito isso, eu queria agradecer pela brilhante apresentação e parabenizar pela plataforma e passar a palavra a Leonel Leal Neto, meu querido amigo Leonel, meu parceiro do estado da Bahia. Leonel Leal é coordenador do escritório de projetos do PNUD na Bahia, graduado em administração, mestre em gestão de desenvolvimento e cooperação internacional e foi secretário de Relações Internacionais da nossa querida capital, Salvador. Leonel, é uma grande honra, uma grande alegria poder ouvi-lo nessa manhã de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Está com a palavra. Obrigado, Ailton. Eu queria inicialmente, agradecer pelo convite para estar presente aqui nessa mesa, né, essa mesa virtual, nesse novo normal, conversando aí com amigos e amigas do Brasil todo, de Portugal também, dos Açores, enfim, trazendo aí esse debate de forma tão rica. Queria cumprimentar em particular os participantes desse painel, as participantes também, o professor Fábio Guedes, querido amigo também, presidente da CONFAP, que faz um trabalho fantástico, não só agora na CONFAP, mas ao longo de toda a sua trajetória profissional. Fábio, é um prazer encontrar por aqui, né, ver o trabalho fantástico que vocês estão fazendo, de articulação nacional com o governo federal, com organizações internacionais, e a cooperação internacional de uma forma bastante intensa, como sendo a agenda da CONFAP. Então, ver que aqueles nossos debates aí de 10, 15 anos atrás, né, estão sendo operacionalizados com toda a sua competência e riqueza, aí, não só na economia, mas de uma visão macro-política muito rica. Parabéns pelo trabalho. Queria cumprimentar também aí a Sofia pela apresentação da cooperação com a União Europeia, a Michele, a cooperação particularmente que traz com o setor privado, e dizer que, provavelmente, Ailton, a minha intervenção acabou, como diriam os portugueses, vindo a calhar pelo momento, porque eu vou compartilhar aqui uma apresentação, porque eu vou falar um pouquinho exatamente sobre essa dimensão, né, de como é que a gente vai juntar setor privado, setor público, mais a possibilidade de cooperação técnica internacional a partir de uma provocação, né? Eu estruturei minha intervenção. Eu acho que vocês veem com tranquilidade em minha apresentação, não veem? Tá, ótimo. A apresentação está compartilhada, Ailton? Só pegar esse feedback rapidinho. Pronto, está ótimo. Tá sim. Beleza, tá. Eu estruturei em 5 pontos a apresentação e vou cumprir o prazo que foi determinado, né, pela SEMA e pela equipe da Center também, a quem eu cumprimento. Falar rapidamente sobre a economia azul, e aí 2 conceitos que são complementares, embora um pouquinho distintos um do outro. A importância dos financiamentos internacionais, exatamente para quê e por que eles são necessários, e se são necessários. Algumas novas possibilidades de funding, vimos agora 2 ou 3 e vou abordar algumas outras também. Vou falar um pouquinho da cooperação técnica internacional, e essa é a praia do PNUD, e finalizo falando sobre o papel do PNUD. Quando a gente pensa em economia azul, há 2 grandes reflexões, né? Uma delas, obviamente, remete à questão dos oceanos, né? O crescimento econômico com segurança alimentar, geração de empregos na questão do ambiente marinho,
Mas a gente tem também uma outra visão de economia azul, que inclusive está no site do próprio evento, que é trazida por um pensador, o Gunther Pauli, que vai trazer alguns insights interessantes, né, pensando a economia azul não somente associada às questões marinhas, mas a um novo modelo de produção que estaria associado ao fortalecimento das competências locais, do tecido empresarial local. Ele cria uma expressão muito grande, de muito significado, quando ele fala, por exemplo, que a gente não teria capacidade, os empreendedores e mesmo o poder público, não teria capacidade de ser as grandes ondas transformadoras, mas sim tem capacidade de ser o surfista que aproveita essas ondas e surfa nessas ondas, né? Então, de que forma a gente pode pensar esse momento pós-pandemia para surfar nessa onda da recuperação verde, da recuperação sustentável, de não repetir modelos que comprovadamente não deram certo e provocam a exaustão dos recursos naturais do planeta, e pensar uma economia e uma estratégia de desenvolvimento muito mais ancorada no fortalecimento das competências locais, no fortalecimento do tecido social e cultural local, seguir aquilo que inspira e empreender, é uma outra característica que o Gunther Pauli traz para a gente refletir agora de manhã também, e a educação pelo exemplo. No livro que ele tem como referência e que a organização do evento traz também na sua primeira chamada, ele fala lá de 100 projetos inspiradores pelo mundo, de que forma esse oceano azul, essa economia azul pode ser um elemento de inspiração, porque comunidades estão implementando medidas de desenvolvimento que não impliquem em uma alteração substantiva da sua estratégia ou da sua estrutura social. Então, muitas vezes, a gente, quando busca o desenvolvimento ao longo do processo histórico, há vários exemplos bem mal sucedidos dessa busca pelo desenvolvimento, muitas vezes ancorado em importação de modelos que comprovadamente deram certo num determinado local, mas que não darão em outro, porque a realidade é distinta, os recursos naturais são distintos, a cultura é distinta. Então, entender de que forma pode ser elaborada uma estratégia de desenvolvimento que atenda às dimensões locais e que possibilite o fortalecimento das competências, me parece que é algo extremamente importante. Então, a minha intervenção ela vai pautar, Ailton e demais amigos e amigas, fundamentalmente buscando juntar essas duas hipóteses, né? De que forma a gente pensa a lógica da economia azul associada estritamente ao oceano, e foi fundamentalmente alguns dos temas que foram abordados, embora o Fábio também tenha abordado algumas questões que extrapolam a questão marinha, né? Quando ele fala aí de todo o trabalho que o CONFAP e as fundações estaduais estão fazendo, que não se limitam, obviamente, a esse aspecto, né, mas que pensam exatamente em dar uma característica de fortalecimento local, e pensar aquilo que o Gunther Pauli traz no seu livro lá sobre a economia azul, né? Seguir o que inspira, empreender, educar pelo exemplo, trazer boas práticas, fortalecer as dimensões locais e criar aquilo que nós chamamos, no âmbito da cooperação internacional, de capacity building, né? de criação de competências locais, de fortalecimento institucional, seja do poder público ou da sociedade civil organizada, para induzir o desenvolvimento. E aí a gente vai fazer uma reflexão, e certamente o Fábio, depois, se nós tivermos tempo, podemos debater um pouquinho sobre isso. Para que o financiamento internacional? Houve um momento que, durante os primeiros anos da cooperação internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, se acreditava fundamentalmente que era necessária a cooperação internacional financeira, porque havia um gap, havia, na verdade, dois gaps locais, né? As sociedades elas não tinham capacidade de poupança para poder financiar as infraestruturas, então os países não desenvolvidos supostamente não eram desenvolvidos porque lhes faltava a capacidade de investimento, e também não havia maturidade, seja institucional ou econômica, para atrair investimentos privados. Então, esse two gap, na verdade, eram dois gaps, né, dois déficits que se apresentavam em países não desenvolvidos, fundamentalmente associados à capacidade financeira, seja para investir com recursos próprios ou para atrair capitais privados para se investir em grandes projetos de infraestrutura. Essa lógica da cooperação internacional, por meio da cooperação financeira, sobretudo, ela vigorou, sobretudo, nos anos 40, 50 e 60, até que se percebeu, amigos e amigas, que não era exatamente somente dinheiro que faltava. É claro que também faltava dinheiro para os grandes investimentos,
mas o investimento estaria muito mais associado a um outro conjunto de variáveis que não se limitavam a ter ou não ter dinheiro, mas, fundamentalmente, a capacidade de gestão dos recursos disponíveis. E aí, Ailton fez uma referência no seu comentário há pouco, Ailton, que esses recursos não são só financeiros, né? Há um outro conjunto de recursos extremamente válidos, e hoje a gente enxerga isso de forma muito mais intensa. Os estudiosos da cooperação internacional, as organizações multilaterais, etc., vão apontar que a gente vai ter, no âmbito das estratégias de desenvolvimento, um conjunto mais amplo de fatores ligados a uma boa governança local, ao diagnóstico adequado das competências sociais e técnicas locais, a própria democracia como sendo um requisito para o desenvolvimento, e vários outros elementos, participação da sociedade civil organizada. O protagonismo feminino é um outro elemento fundamental. Então, quando a gente pensa hoje em estratégias de desenvolvimento, eu queria dizer que, sem prejuízo, né, dos recursos que continuam sendo necessários, nós não colocamos mais um peso, talvez, excessivo, como já foi colocado no passado, na existência de funding, nas formas como eram tradicionalmente postas, para gerar, induzir o take-off, né, a decolagem do desenvolvimento, que é como se aborda dessa forma. Então, as variáveis responsáveis pelo desenvolvimento estariam muito mais associadas às competências e às institucionalidades locais do que exclusivamente à capacidade financeira. E aí, quando a gente pensa nesse novo momento, né, sobretudo pós-pandemia, não só pós-pandemia, mas, sobretudo, pós-pandemia, a gente vai ver que os recursos tradicionais postos para alavancar o desenvolvimento não são mais os mesmos. Durante muito tempo, a gente dependeu quase que exclusivamente da capacidade do Estado, um Estado keynesiano, muitas vezes, que se punha como sendo o principal ou talvez o único elemento garantidor do desenvolvimento, que, na nossa avaliação, permanece estratégico e importante, enfim, não se reduz nem se retira a sua importância, mas talvez não seja mais o único elemento a se pensar quando nós falamos sobre funding para o desenvolvimento, e aí a gente pode pensar algumas novas modalidades e estratégias, né? Uma dessas hipóteses que é posta são os empréstimos anticíclicos, e nós vimos agora alguns sendo praticados não só no Brasil como internacionalmente. Eu falo já o que seriam esses empréstimos, são possibilidades, sim, de funding. O blended finance, que são os recursos mistos, e aí a Michelle falou um pouco também, né, do setor privado participando como elemento estratégico de desenvolvimento. Investimento de impacto é um elemento importantíssimo, cada vez mais, e as blue bonds, que a gente fala mais. O que são esses empréstimos anticíclicos, né? Qual é? E aí, talvez, no poder público, a gente vai ter, através dos bancos de desenvolvimento, sejam internacionalmente os bancos multilaterais, o Banco Mundial, o BID, ou outros bancos de fomento ao desenvolvimento. E no plano nacional, o BNDES, o Banco do Nordeste, outros bancos, são extremamente importantes para, em momentos de crise, particularmente como esse que nós vivemos agora, em que o recurso e o funding tradicional ele fica mais escasso e mais concentrado e, portanto, com custos mais altos, é fundamental que se pense estrategicamente, né, como um banco de desenvolvimento podem aportar. E aí a gente tem agora, o tempo que não permite, mas em outro momento a gente pode compartilhar essa informação. O próprio site do BNDES traz informações sobre isso, sobre uma quantidade relativamente extensa de experiências experimentadas pela França, pela Espanha, por Portugal, pelos Estados Unidos e por vários outros países que aportaram recursos, né, para suas atividades econômicas, exatamente tentando evitar esse gap ou essa depressão fruto da crise econômica posta em função da crise sanitária do Covid. Uma segunda possibilidade de funding, né, para projetos estratégicos é aquilo que nós chamaríamos de blended finance, né? São projetos que trabalham simultaneamente as possibilidades de cooperação e de funding tradicionais para a cooperação internacional, com projetos comercialmente viáveis, projetos que dêem alguma rentabilidade, que sejam sustentáveis economicamente também, né, e que sejam desenhados para a realidade local
que sejam contextualizados com o tecido empresarial local, que fortaleça esse tecido e não traga, ao contrário, uma competição que seja danosa para a matriz produtiva local, né? E que deva ser monitorado, né, para apresentar resultados, transparências, ou seja, são investimentos capazes de gerar transformação local, mas também numa perspectiva econômica como essa que foi apresentada também pela Michele. A terceira possibilidade que a gente pensa nesse momento agora de pós-pandemia e de desenvolvimento sustentável de atividades ligadas ao mar, mas não só, né, de atividades sustentáveis de forma mais ampla, pensarmos, e aí tenho discutido muito isso com o Ailton também, os investimentos de impacto. Né? Até que ponto a gente pode mobilizar esses recursos? Né? A gente sabe hoje que existem várias instituições que fazem não só private, mas os investimentos de impacto estrito sensu, que são aqueles que têm uma geração de resultados ambientalmente positivos e mensuráveis, além de dar algum retorno financeiro, mas cuja principal estratégia de aporte de recursos não é exatamente o retorno financeiro. Né? Inclusive, em investimentos de impacto, é possível pensar a existência de retornos que sejam um pouco menor do que as taxas de mercado, né? Que tenham um retorno, obviamente, mas que sejam menores, porque os interesses postos, né, pelos investidores não são só interesses financeiros. E nós vemos vários grupos ou várias situações de funding para investimentos com essas características, que vão desde investimento em agricultura sustentável, em energias renováveis, em conservação ambiental, em prover serviços básicos a preços acessíveis, enfim, e os próprios serviços também acessíveis. Então, são investimentos extremamente importantes que o mercado financeiro e que investidores normalmente também trabalham. E, por fim, dentro das 4 modalidades que eu queria falar rapidamente nessa minha intervenção, vamos falar dos Blue Bonds, que são, aí sim, particularmente, investimentos e funding ligados à questão marinha. Há um conjunto de requisitos para a emissão de Blue Bonds. A gente, no Brasil, ainda não está muito maduro com relação a esse tema, mas vários outros países já trabalham com algum nível de maturidade maior, e essa maturidade vem chegando aqui agora para a gente também. A lógica é o lançamento, né, de recursos para funding em projetos que sejam sustentáveis, que sejam alocados, obviamente, em projetos completamente sustentáveis, que dê um retorno financeiro para os investidores, mas que estejam vinculados a esse tipo de investimento. Essas 4 modalidades, elas, de alguma forma, estão vinculadas a um trabalho que o PNUD também faz, a partir de uma plataforma que foi criada já há 2 anos, que é o Sustainable Development Goals Impact, que é uma iniciativa do PNUD, né, com foco na geração e alavancagem de capital do setor privado, para a entrega de projetos estratégicos vinculados ao desenvolvimento sustentável. O grande objetivo do SDG Impact é fornecer aos investidores, a empresas e a outras instâncias que trabalham com funding, as ferramentas necessárias, né, para validar contribuições, né, para alcançar os ODS, identificar oportunidades de investimentos em países em desenvolvimento. É uma grande plataforma, depois eu recomendo que quem tiver interesse acesse essa plataforma, a página principal dela está aqui, e ali dentro a gente vai ter um conjunto de requisitos, né, que são apoiados pelo PNUD, que são apoiados por grandes grupos de investimento também, para aporte em projetos que estejam diretamente vinculados ao desenvolvimento sustentável. O que a gente percebe hoje, é importante ressaltar isso, amigos e amigas, e Ailton, demais membros aqui do nosso painel, que os grandes grupos, né, que colocam recursos, os grandes grupos de investimento internacional, os grandes provedores de funding internacional, não estão mais aportando recursos em projetos que não estejam claramente vinculados à sustentabilidade. E a sustentabilidade, vamos falar em 3 dimensões fundamentais, a social, ambiental e econômica. Não se pensa mais em grandes investimentos que possam estar dissociados desses conceitos
de sustentabilidade. E o PNUD tem trabalhado, obviamente, não só através dessa plataforma, mas através de vários outros mecanismos, a identificação de projetos associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a identificação também de funding que possa ser provido no plano nacional e internacional para esses projetos. O grande objetivo dessa plataforma que o PNUD apoia é preencher a lacuna entre os princípios de alto nível para o aporte de recursos e a existência de relatórios de desempenho de impacto, né, associados, obviamente, à questão da sustentabilidade, ao se estabelecer padrões, né, de impacto para os ODS, a garantia e um selo independente. Como é que você certifica um projeto de que ele é ambientalmente, economicamente e socialmente sustentável? E trabalhar muito a educação, né, em gerenciamento de impacto, como é que as empresas, como é que as instâncias de funding, como é que os empresários, né, como é que os bancos de desenvolvimento, como é que os governos locais, estaduais, em diferentes níveis, trabalham a lógica de parametrizar e atestar que há ali um projeto associado ao desenvolvimento sustentável. É nesse contexto que o PNUD tem trabalhado. A gente, como se sabe, nós trabalhamos com cooperação técnica internacional, nós temos aí um diálogo forte, permanente no Brasil com a Agência Brasileira de Cooperação, é um órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, e a Agência Brasileira de Cooperação deixa muito claro o que é que se pensa e qual é o conceito de cooperação técnica, é aquela interação, né, capaz de promover transformações qualitativas e estruturais num determinado contexto socioeconômico, a partir, fundamentalmente, da criação de capacidades, ou do desenvolvimento de capacidades, da troca de experiências, né, é um outro elemento importante, e do fortalecimento institucional, né? Então, essa criação de capacidades, ela se dá por meio de projetos, e o PNUD tem participado de vários aqui na Bahia, nacionalmente, na região Nordeste em particular, onde nós temos escritórios, né, distribuídos regionalmente. Então, a nossa contribuição no âmbito do desenvolvimento sustentável vai estar diretamente vinculado à temática da cooperação técnica, a partir do apoio à identificação de recursos, do apoio ao gerenciamento de projetos, do vinculamento desses projetos todos aos objetivos do desenvolvimento sustentável, todos ou algum deles em particular, e, fundamentalmente, trabalhando a criação de competências locais. Ou seja, o PNUD, quando entra em um projeto, entra com a expectativa de apoiar a instituição parceira a criar as competências necessárias, a fortalecer as competências necessárias para que possa fazer o gerenciamento e a gestão da sua estratégia de desenvolvimento no médio prazo. O PNUD tem aí uma credibilidade, uma reputação mundial, vinculado, obviamente, à Agenda 2030, a busca da compreensão sobre o que é investir para a realização dos ODS, a vinculação, fundamentalmente, isso é estratégico nós deixarmos claro, que todo o processo de aporte de capital, esse aporte deve estar associado aos ODS e deve ser mensurado, inclusive com dados desagregados, entendendo aí qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o papel de outras minorias que também devam ser contempladas. O PNUD tem também um forte lastro de relacionamento local, seja com as autoridades públicas, seja com a sociedade civil organizada, com a academia também, cumprindo aquele tríplice hélice que é extremamente importante, para que a gente apoie as iniciativas de desenvolvimento que estejam vinculadas ao fortalecimento dessas capacidades locais. Tá? A rede global de escritórios do PNUD é um outro elemento importante também ser ressaltado, tem nos possibilitado trazer expertise e compartilhar as melhores práticas que são implementadas em qualquer local do mundo e que possam ser adaptadas e customizadas e contextualizadas com a realidade local, para que aí sim a gente tenha essa geração de impacto e que os investimentos tenham capacidade de transformações, sejam aqueles investimentos, insisto, diretamente vinculados à temática do Oceano Azul, sejam os investimentos associados ao conceito mais amplo de economia azul, de sustentabilidade e de fortalecimento das competências locais.
O PNUD está presente em 170 países. Estamos vinculados, em particular, com a implementação da Agenda 2030, a partir de apoio técnico, gerencial, compartilhamento de conhecimentos sistematizados, e a gente tem aí a capacidade de mobilizar toda a rede de cooperação internacional global, que o PNUD atua em 170 países. Então, a nossa participação nessa manhã aqui se dá muito dentro dessa lógica de colocar à disposição, seja da SEMA, seja da Accenture, seja da Confap, seja de outros parceiros que estão, ou instâncias que estão nos vendo nesse momento, a possibilidade de o apoio do PNUD, né, para a estruturação de projetos associados ao desenvolvimento sustentável. Certo? A gente, como disse, está fortemente vinculado aos ODS, a gente faz a integração desses ODS como diretriz das políticas públicas. Esse é um dos mandatos que o PNUD tem, trabalhando sempre com o Índice de Desenvolvimento Humano, com o fortalecimento das competências locais, e, em qualquer momento, obviamente, podemos ser contactados e procurados. Eu deixo aí, Fábio, né, para matar um pouco da saudade sua de quando morava aqui na Bahia, e também da nossa amiga Sofia Carneiro, que já esteve conosco aqui na Bahia, não sei se a Michele já teve também, uma foto do nosso escritório, né? É nesse local que a gente trabalha quando não tem pandemia. Agora a gente está de home office, mas regularmente o nosso trabalho é aí no elevador Lacerda, né, de frente para a Baía de Todos os Santos, o que certamente nos inspira permanentemente a trabalhar com as duas temáticas, do desenvolvimento sustentável de forma mais ampla e, particularmente, olhando para a Baía de Todos os Santos, não tem como não pensarmos, né, no oceano como sendo uma fonte de recursos, uma fonte de inspiração e uma temática de responsabilidade também, dentro dessa lógica que foi trazida pela Sofia, de pensar o oceano como elemento que não nos separa, ao contrário, nos une, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, Brasil em particular, continente africano, e esse oceano que o Ailton muito bem lembrou, que já foi palco e vetor, né, de tanto sofrimento histórico, né, possa ser também palco e vetor de uma união que permita o desenvolvimento, a sustentabilidade e a construção de um processo de desenvolvimento que permita a inclusão, a participação e o benefício coletivo daquilo que a gente constrói também de forma coletiva e que, historicamente, tem sido distinto, né? O que a gente busca contribuir e o que o PNUD busca, em particular, aportar a sua experiência, em que todas essas estratégias de desenvolvimento, de recuperação da economia azul, possa resultar e possa ser fruto de um esforço coletivo e possa resultar também em benefício coletivo, sobretudo aquelas camadas mais carentes. Eu finalizo, portanto, mais uma vez, agradecendo pelo convite para participar dessa mesa, nos colocando à disposição, seja por telefone, pelo e-mail que está posto aqui já também no nosso slide, e convidando depois, obviamente, da pandemia, para uma visita ao nosso escritório, para pensarmos juntos projetos de desenvolvimento da nossa economia azul. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Ailton, agora é contigo. E a gente está disponível para bater um papo, fazer um debate e trocar algumas ideias, seja com os demais painelistas, seja com os amigos e amigas que estão nos vendo nesse momento. Muito obrigado, Leonel. Excelente exposição. Como a gente percebe, as agências multilaterais tiveram um papel muito importante na reconstrução do pós-guerra, a ONU e suas agências e as agências de cooperação internacional. O momento também que a gente sabe se tem alguma solução e saída, ela será uma nova globalização pensada a partir de um processo de cooperação. Eu acredito que o PNUD e as agências multilaterais têm um papel muito relevante. Como você bem ressaltou, a questão não é apenas o financiamento, mas o financiamento para quê e como realmente estruturar bons projetos. Eu costumo dizer que o que a gente percebe é que não falta um recurso de financiamento para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável. O que faltam são projetos de qualidade. Isso significa ter desenvolvimento de capacidade institucional, fazer bons projetos, avaliar impactos, saber defender os projetos, ter cultura internacional de captação. E, particularmente, nesse momento, a gente percebe um movimento nos países centrais, a Europa em particular, do levantamento de grandes fundos de investimento, pelo que tem se chamado de um Green New Deal, né?
um novo processo de desenvolvimento, então os recursos serão mobilizados. A pergunta é, nós estamos com condições de captar esses recursos, gerenciar esses recursos e articular redes capazes de dar valor de uso a esses recursos sem desperdiçá-los? O problema fiscal ainda segue, e não só no Brasil, nos países em desenvolvimento, mas os países centrais também estão com as suas questões fiscais comprometidas, né? Essa expansão monetária, ela demanda um processo de transformação da economia em vários níveis. Então, acho que hoje os problemas são globais, as soluções serão globais e, claramente, o PNUD e outras agências têm um papel muito importante no desenvolvimento dessa cooperação e dessa capacidade de construção de nova forma de desenvolvimento e cooperação internacional. Muito obrigado pela sua apresentação de hoje. Eu queria... A gente está nos 15 minutos para o encerramento, né? Está previsto às 9h30, né? Para seguimos nos prazos combinados, né? Deixa eu ver aqui, nós podemos agora ver se tem alguma pergunta no chat para que a gente possa compartilhar aqui. Só um segundo. Aqui no chat ainda não tem nenhuma pergunta que eu tenha visto aqui. Eu vou, então, fazer uma proposta. Se me permite, Ailton, tudo bem? Aqui é o Zé Luiz Moutinho, tudo bom? Olha, na caixinha de Question and Answers tem uma pergunta da Ângela Brasileiro para o Fábio, tá bom? Obrigado. A Ângela Brasileiro pergunta para o Fábio: parabenizo sua apresentação e aproveito para perguntar se a Confap dispõe de plataforma digital que sistematiza e disponibiliza os resultados de pesquisas e estudos na área da economia do mar, aproveitamento de microplástico do oceano e resíduos de pescado, apoiados e financiados pelas fundações estaduais. Essa pergunta para o Fábio. Tá, obrigado, Ângela. Não, nós não temos essa plataforma digital porque ainda não entrou no nosso radar de prioridades. Nesse momento, nós estamos trabalhando numa sistematização de informações e dados, através, inclusive, de uma plataforma sobre as nossas ações em cooperação internacional no diz respeito à Covid. Então, isso é uma parceria que nós temos com a União Europeia, inclusive envolve recursos de cooperação internacional, e nós estamos aí compactando, né, e sistematizando essas informações para os europeus e também para colocar à disposição da comunidade científica acadêmica brasileira. Mas eu já passei para a Ângela, se eu não estou enganado, o e-mail da nossa assessora internacional, a Elisa Natola, para que ela possa entrar em contato com a Elisa para trocar ideias a respeito. Muito obrigado, Fábio. Eu gostaria, então, é a única pergunta que está aqui. Eu queria passar as palavras para as considerações finais e despedida dos palestrantes de hoje, para que a gente possa encaminhar para o encerramento e concluirmos o nosso prazo estimado. Então, para as despedidas, eu passaria a palavra para a Sofia Cordeiro, para as suas palavras finais. Muito obrigada, Ailton. Muito obrigada também pela oportunidade de estar presente nesta mesa, que foi muito enriquecedora e que, de facto, acho que revela que é cada vez mais importante cooperarmos, percebermos que atividades é que cada um está a desenvolver, quais é que são as necessidades de cada um, sentarmos à mesa, falarmos e produzirmos coisas concretas e implementarmos efetivamente atividades que sejam de interesse comum. Portanto, eu volto àqueles 3 conceitos que eu tive na minha apresentação, que é, portanto, a corresponsabilidade, já todos temos, agora temos que co-desenhar, implementar através de um processo de co-ownership, em que sentimos todos que fazemos parte deste processo, porque os desafios podem nos bater à porta de um dia para o outro, como nós vimos o que aconteceu com esta pandemia. Num dia estávamos todos a considerar umas coisas, tínhamos todos uma determinada agenda, no dia a seguir a nossa agenda mudou quase de cabeça para baixo, o que em alguns casos é positivo, noutros demorámos algum tempo
a perceber o que é que tínhamos que fazer, a situarmos-nos, mas de facto a cooperação internacional é extremamente importante para fazermos face aos desafios que temos pela frente e que nos podem bater à porta de um dia para o outro. Obrigada. Obrigado, Sofia. Queria ouvir a Michele. Gostaria primeiramente de agradecer novamente pelo convite, foi um prazer muito grande hoje partilhar essa manhã com todos vocês. Muito obrigada a todos que dispuseram de tempo para estar aqui conversando conosco hoje sobre a economia azul e uma recuperação econômica através da economia azul. Gostaria de colocar-me à disposição para contatos com relação à cooperação bilateral entre Brasil e Noruega. E no mais, parabenizar todos os colegas pelas brilhantes apresentações. Muito obrigada. Obrigado, Michele. Leonel, suas palavras finais. Tudo bem, eu queria, Ailton, mais uma vez, enfim, registrar, como fui por último, acabei na minha fala também fazendo já quase um encerramento, mas eu queria dois elementos que me parecem fundamentais. Eu acho que a gente pegou um pouco de cada uma das visões das organizações. Eu confesso, foi muito bom ouvir a Sofia falar português. Enfim, é sempre um prazer ouvir o sotaque português. A grande experiência da União Europeia em funding para projetos, em cooperação técnica e financeira que é aportada através da União Europeia com seus diversos programas. Enfim, é um player extremamente importante na cooperação internacional e particularmente com o Brasil. Com prazer também ouvir a dimensão da Michele quando fala do setor privado da Noruega e as possibilidades de intercâmbio que também resultam em desenvolvimento. E desnecessário falar da satisfação em encontrar o Fábio novamente, pela amizade que nos une e pela admiração pelo trabalho que ele sempre realizou e que faz à frente agora, né, na condição de presidente do Confap. Reitero o convite, obviamente, para todos e todas a um bate-papo lá no escritório do PNUD. Nós temos uma discussão em andamento com a SEMA para a estruturação de um projeto de cooperação internacional voltado exatamente para a questão do mar. Então, provavelmente, nos próximos meses, teremos aí, para anunciar publicamente, um projeto robusto, uma iniciativa muito bem estruturada pela SEMA, a qual o PNUD está se juntando e apoiando para poder dar uma outra musculatura, mas que já nasce lá com a Clarissa, com o Pedro, com o próprio secretário, já nasce muito bem estruturado. E, por fim, eu queria reiterar, né, o PNUD se coloca à disposição para apoiar projetos de cooperação internacional, para estruturar, para pensar juntos, para criarmos padrões e para pensarmos, eu acho, aí eu estou finalizando mesmo agora, é fundamental pensarmos fora da caixa, né? Pensarmos que há um novo momento, um novo contexto que a pandemia acelerou e trouxe repercussões negativas terríveis, e temos que ter muito cuidado para que esse novo normal não seja ainda mais excludente, né? Que as possibilidades tecnológicas sejam coletivizadas e que o digital divide, né? Essa divisão, não seja um problema adicional àqueles tantos outros que nós já temos. Então, nos colocamos à disposição e cumprimento ao Ailton também pela mediação e pelas ponderações efetuadas. Um abraço a todos. Obrigado, Leonel. Doutor Fábio. Bem, gostaria muito de agradecer ao Excentra pelo convite, parabenizar todos os organizadores e coordenadores dessa programação. Também parabenizar a Ailton, especialmente você, que coordenou com tanta competência, fez comentários muito oportunos, e um prazer conhecê-lo. Também agradecer e ter conhecido a Sofia Cordeiro. Sofia, mando um abraço carinhoso, afetuoso a SIG, nossa parceira, né, do COFAP, tá certo? Também cumprimentar, na despedida, a Michele. Michele, foi um prazer também, e parabéns pela apresentação. O nosso Leonel Neto, nosso estimado amigo, já que ele me provocou, viu, Ailton? Na próxima apresentação eu vou colocar aqui uma foto da Praia do Gunga, tá certo? Para ele não me provocar mais, tá certo? E Leonel, assim que essa pandemia passar, eu faço questão de tomar um café com você aí no elevador Lacerda, viu? E tomar aquele sorvete ali embaixo. Eu sei que você é apreciador, tá certo? Tem um sorvete de coco que é característico nosso, viu? O Fábio falou bem aí. Isso. E
também parabenizar todos que participaram aqui. Nós temos aí 90 pessoas na sala e mais umas 20 pessoas no YouTube. Gostaria muito de agradecer também essa audiência. E em nome das 26 fundações de amparo à pesquisa, de fato, uma manhã muito oportuna para nós, dizer que nós estamos aí nesse desafio, como a Ailton colocou, de tentar romper os obstáculos ao financiamento. E só queria convidar todos para participarem, se puderem, da programação de 30 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, que comemora nesse domingo, 30 anos, 3 décadas, e temos uma programação muito vasta na segunda, na terça e na quarta. Serão lançados 6 milhões de reais em editais para o SUS, para políticas de pesquisa para o SUS e para a inovação tecnológica empresarial. Então, estão todos convidados, só conferir no site oficial da FAPEL no YouTube. Muito obrigado novamente e um prazer estar aqui com vocês hoje pela manhã. Muito obrigado a todos e a todos que estão nos assistindo, aos colegas aqui que compartilharam a mesa hoje. Fico muito honrado, muito alegre de ter participado. Agradecer profundamente os organizadores, o trabalho excelente, magnífico desse projeto. A quem eu agradeço na figura da Clarice Amaral e do Pedro Tojo, né, queridos amigos incansáveis aí na construção de agendas importantes para o desenvolvimento da Bahia. Pedro, que a gente costuma dizer que é nosso embaixador da Bahia em Portugal, um português muito querido por nós. E, efetivamente, a gente tem acompanhado o movimento português assim, de inovação na gestão pública em vários campos, da governança, da inovação, e tem sido uma inspiração para nós aqui no estado da Bahia. Eu queria pedir uma licença para, como falamos do Atlântico e estamos na Bahia, pelo menos virtualmente, né, a base aqui com os baianos, eu lembrei de Caetano e eu queria só terminar com um poema dele sobre o Atlântico, sobre a Bahia. Ele fala assim: Bahia, minha preta, como será? Se tu acerta o caminho e chega lá, e a curva linha reta, se ultrapassar esse negro azul que te mura, o mar, cozinha esse cântico, comprar o equipamento e saber usar, vender o talento e saber cobrar, lucrar. Insiste no que é lindo e o mundo verá. Tu voltarás rindo ao lugar que é teu no globo azul, rainha do Atlântico Sul. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra a Gilberto. Bom dia a todos e até a próxima. Parabéns ao nosso querido procurador, coordenador desta mesa, senhor Ailton Cardoso. Parabéns aos palestrantes, em nome dos organizadores, senhor Fábio Guedes, nosso querido Leonel Leal, a senhora Michele Duarte, Sofia Cordeiro. Nós teremos na sequência as sessões paralelas, o workshop Vulnerabilidade Costeira e Mudanças Climáticas, também em outra sala o workshop Poluição Marinha e o workshop Inovação Social. Nós faremos agora um intervalo de 15 minutos, enquanto isso nós vamos convidar todos vocês para apreciar o melhor da música da Bahia, acessar os videopôsteres, os projetos inteligentes, a revista Bahia Análise, que foi lançada na quarta-feira, Bahia Análise e Dados, cujo tema é Economia do Mar, tudo isso disponível no site deste evento, fórumeconomiaazulbahia.com.br. Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, o Grupo Bracel, Veracel Celulose, Bahia Gás, patrocinadores deste evento. Vamos assistir alguns vídeos culturais e, na sequência, em outras salas, outros links, todos convidados para iniciarmos a preservação, conservação e inovação social no ambiente marinho, as sessões paralelas. Obrigado, senhor Ailton, pela moderação mais uma vez. Vamos aos vídeos.